No brilho ofuscante do espetáculo, onde tudo aparenta ser a mais pura perfeição, as traições pulsam silenciosamente nas sombras. Por trás de sorrisos ensaiados e prêmios brilhantes, os amores mais poderosos da fama despedaçaram-se devido a segredos obscuros, enganos cruéis e corações completamente partidos. Prepare-se para descobrir agora mesmo as infidelidades mais escandalosas das celebridades, mergulhando em histórias reais onde o glamour deslumbrante se mistura perigosamente com a traição amarga. Shakira e Gerard Piqué. Toda essa confusão começou com algo tão simples e inocente quanto um café da manhã. Numa manhã qualquer, Shakira percebeu que o pote de geleia na sua cozinha estava se esvaziando rápido demais, muito mais do que o normal. Não seria nada estranho se não fosse por um pequeno detalhe crucial: Piqué detestava geleia. Então, surgiu a pergunta inevitável que mudaria tudo para sempre. Quem é que estava comendo aquilo na casa dela? Segundo o programa espanhol Socialité, foi aí que Shakira começou a desconfiar seriamente. Ela contratou detetives particulares e logo descobriu o impensável: Gerard Piqué mantinha um relacionamento secreto com Clara Chia Marti, uma jovem funcionária de uma das suas empresas. A mulher que comia a sua geleia estava aos poucos devorando também o seu coração e a sua paz. Em junho de 2022, após 11 anos de união e 2 filhos, o casal anunciou oficialmente a sua separação dolorosa. O escândalo explodiu no mundo inteiro. Mas Shakira não ficou calada. Ela transformou a sua dor em pura arte. Primeiro veio Monotonia, uma balada triste acompanhada de um vídeo repleto de simbolismos. Nele, Shakira caminha por um supermercado, chora copiosamente e recebe um tiro direto no peito, expondo a sua ferida aberta. Depois, em janeiro de 2023, ela lançou a sua vingança musical definitiva, a BZRP Music Session 53, com frases que viralizaram como: "As mulheres não choram, as mulheres faturam". A música quebrou recordes impressionantes, humilhou o ex-parceiro e mudou completamente a conversa global sobre como lidar com términos de relacionamento. Enquanto isso, Piqué tornou pública a sua relação com Clara Chia ao postar uma selfie juntos no Instagram, sem demonstrar arrependimento. Hoje, Shakira parece finalmente ter deixado todo esse passado turbulento para trás. Ela tem sido vista ao lado do piloto Lewis Hamilton em vários eventos, embora nenhum dos dois confirme absolutamente nada. O certo é que, de uma simples geleia, nasceu uma tempestade midiática que expôs infidelidades, feriu o orgulho e transformou um coração partido em um sucesso mundial estrondoso. Will Smith e Jada Pinkett Smith. Durante mais de 2 décadas, Will e Jada foram o modelo perfeito de casamento em Hollywood. Sucesso estrondoso, filhos talentosos e sorrisos radiantes nos tapetes vermelhos. Pareciam ter tudo, até que em 2020, a palavra entanglement, ou envolvimento, mudou para sempre a forma como o mundo os enxergava. O escândalo começou quando o rapper August Alsina confessou numa entrevista que tinha tido um caso com Jada. E não só isso, garantiu que Will sabia de tudo e tinha dado a sua bênção. A notícia espalhou-se como pólvora. Falava-se de uma relação aberta, de um casamento em crise profunda. Hollywood paralisou. Dias depois, Jada anunciou que levaria o assunto para o seu próprio programa, o Red Table Talk. Ali, diante das câmeras e ao lado do seu marido, olhando diretamente nos olhos dele, ela pronunciou a frase que rodou o planeta inteiro. "Sim, eu tive um envolvimento com o August." Will sorriu, mas com os olhos transbordando de tristeza. Jada explicou que isso aconteceu durante um período em que eles estavam separados, quando ela pensava que o casamento tinha chegado ao fim. Ele a ouviu e a sentiu enquanto milhões de espectadores sentiam que estavam presenciando uma verdadeira autópsia emocional ao vivo.
Depois veio a reconciliação, as férias nas Bahamas e a promessa de seguir em frente, mas a ferida ficou aberta. Em 2022, Will voltou ao centro do furacão quando agrediu Chris Rock em plena cerimônia do Oscar, tentando defender a honra da sua esposa. O mundo inteiro falou de fúria de orgulho ferido e de vergonha alheia. Anos depois, Jada revelou que eles já viviam separados há muito tempo, mas que ainda se consideravam uma família. Um casal que quebrou todas as regras do amor tradicional e transformou a sua intimidade num espetáculo global. Porque se os Smith provaram alguma coisa, é que até as uniões mais admiradas podem desmoronar quando a verdade crua se senta à mesa. Nick Nicole e Peso Pluma pareciam o casal do momento, jovens incrivelmente talentosos e adorados por milhões de fãs. Nick Nicole, a voz suave e encantadora do pop argentino. Peso Pluma, o fenômeno mexicano que revolucionou os corridos tumbados. Juntos, brilharam no Grammy de 2024, de mãos dadas, sorridentes e impecáveis. Mas apenas uma semana depois, o conto de fadas desmoronou completamente em Las Vegas. Um vídeo viralizou mostrando Peso Pluma caminhando tranquilamente de mãos dadas com outra mulher. Em minutos, a história mudou de casal perfeito para escândalo global. Nick não deu entrevistas nem declarações, apenas publicou uma mensagem gélida nos stories do Instagram. O respeito é parte essencial do amor. O que se ama se respeita, o que se respeita se cuida. Quando não cuidam de você, eu vou embora. Logo depois, acrescentou a frase que disse tudo. Eu fiquei sabendo da mesma forma que vocês. Milhões de fãs entenderam na hora a traição tinha sido pública e a ruptura também seria. O mais doloroso é que dias antes eles tinham dividido o palco na Cidade do México, cantando apaixonados. Em Por las Noches Remix, olharam-se nos olhos intensamente. O público gritou, beijo, beijo, e eles cumpriram. Ninguém imaginava que aquele seria o último. Agora a Nick canaliza toda a sua dor através da música e transformou-se num verdadeiro símbolo de respeito próprio e autoestima elevada. O Peso Pluma continua lá no topo, mas a sombra do passado persegue-o sem tréguas. Nesta era digital, uma traição não parte apenas um coração. Ela destrói impiedosamente uma marca inteira. Durante muitos anos, David e Victoria Beckham foram a imagem absoluta do amor britânico moderno, aquele casal que todos admiravam profundamente. De um lado, David Beckham, o jogador de futebol mais famoso do planeta, e do outro, Victoria Adams, a inesquecível ex-Posh Spice. Juntos, eles construíram uma marca global e transformaram a família num verdadeiro império. Mas, em 2004, enquanto o David jogava no Real Madrid, aquela perfeição toda desmoronou. Tudo começou quando Rebecca Luz, a sua assistente pessoal, veio a público declarar que tinha mantido um caso amoroso com ele durante 4 longos meses. Os tabloides britânicos explodiram com detalhes sórdidos sobre mensagens de texto chamadas noturnas e encontros secretos proibidos. O herói nacional viu-se de repente no centro do maior escândalo da sua vida, e a sua imagem imaculada de marido ideal ficou pendurada por um fio. A Victoria manteve-se em silêncio absoluto, mas anos mais tarde admitiria que aquele foi, sem dúvida, o pior e mais doloroso momento do casamento deles. A pressão da mídia era brutal e impiedosa, e os rumores pareciam simplesmente intermináveis, sufocando a família. Ainda assim, em vez de se separarem, os Beckham decidiram proteger o que tinham. Afastaram-se dos holofotes e conversaram a sós, longe das câmeras e sem comunicados públicos. Escolheram continuar juntos por amor pelos seus filhos e por toda a história grandiosa que tinham construído lado a lado. Com o passar do tempo e muita paciência, aquela tempestade avassaladora finalmente acalmou e passou. O David declarou: aprendemos a proteger o que é nosso, a não deixar que o mundo decida por nós. E essa frase tornou-se o grande manifesto de vida deles.
Hoje em dia, os Beckham continuam a ser indiscutivelmente um dos casais mais admirados e sólidos de todo o planeta. Transformaram a crise num legado, uma história de fama, tentação e resistência. Porque mesmo quando tudo parece perfeito, a fidelidade, tal como o sucesso, tem de ser defendida todos os dias. E agora vamos falar de um caso inesquecível: Brad Pitt e Jennifer Aniston. Durante anos, eles foram o casamento perfeito de Hollywood. Brad e Jennifer Aniston representavam a beleza, a fama e aquele encanto televisivo irresistível. Ele, o maior galã do cinema. Ela, a rainha da série Friends. Em cada tapete vermelho, eles pareciam simplesmente invencíveis. Mas em 2004, tudo mudou com um único filme, Senhor e Senhora Smith. No estúdio, o Brad conheceu a Angelina Jolie, a atriz rebelde e magnética que desafiou todas as normas. A química entre os dois foi imediata, explosiva e totalmente impossível de esconder de quem estava perto. Os rumores começaram a circular mesmo antes das filmagens terminarem. Eram olhares, risos cúmplices e uma conexão demasiado forte para ser ignorada. A Jennifer negava, o Brad calava-se, e o público começava a suspeitar do inevitável. Até que em 2005, a Aniston anunciou o divórcio. Apenas alguns dias depois, as câmeras flagraram o Brad e a Angelina juntos numa viagem romântica em África. A ficção tinha dado lugar à realidade. Assim nasceu Brangelina, o casal mais poderoso, influente e polêmico de todo o planeta. Adotaram filhos, viajaram pelo mundo inteiro e posaram para as revistas como uma família grande e perfeita. Parecia que tinham vencido o escândalo e as críticas, mas em Hollywood, infelizmente, nada dura para sempre. Em 2016, a Angelina avançou com o pedido de divórcio, alegando as famosas diferenças irreconciliáveis. A imprensa falou de conflitos graves, discussões e até de maus tratos. E enquanto o processo avançava, surgiram novos rumores cada vez mais pesados. Dizia-se que o Brad teria tido um romance com a atriz Marion Cotillard durante as filmagens do filme Aliados. Ele negou tudo, mas o estrago já estava feito. O que começou como um triângulo amoroso terminou como uma dura lição sobre o preço da fama e do desejo. A Jennifer seguiu em frente e converteu-se num verdadeiro ícone de resiliência e força feminina. A Angelina focou-se totalmente no seu ativismo e nos filhos, enquanto o Brad procurou a redenção longe dos holofotes. Em Hollywood, todos falam de amor eterno até chegar o próximo roteiro. Se gostaste deste vídeo, deixa o número 1 nos comentários para eu saber. Se não gostaste, deixa um 0. Agradeço muito a tua sinceridade. Agora vamos falar de Ashton Kutcher e Demi Moore. Quando se conheceram, Hollywood não falava de outra coisa. Demi Moore, o ícone dos anos 90, apaixonava-se por um homem 16 anos mais novo. Ashton Kutcher era a nova estrela da comédia. Em 2005, casaram-se e durante algum tempo pareceram provar que o amor não entende de idades. Mas por baixo dessa imagem perfeita de felicidade, a diferença de gerações começava a cobrar um preço alto. O Ashton tinha 25 anos e ainda procurava a sua identidade, enquanto a Demi, com mais de 40, já tinha enfrentado divórcios, a fama e a pressão do tempo. Ele queria liberdade para viver. Ela queria estabilidade. Com o passar dos anos, a distância emocional cresceu e os rumores aumentaram. Em 2010, uma mulher chamada Brittany Jones afirmou ter tido um encontro íntimo com Ashton. Ambos negaram, mas um ano depois, outra mulher, Sarah Leal, confirmou uma aventura com ele exatamente no dia do 6º aniversário de casamento deles. A Demi foi abaixo. Ela tentou manter a relação, mas a insegurança, a diferença de idade e a dor profunda de um aborto espontâneo pesavam demasiado. Além disso, a sua obsessão constante por se manter jovem a qualquer custo, para lhe agradar a ele, acabou por levá-la a um colapso físico e emocional completo.
A imprensa cruel a retratava como uma mulher completamente destroçada, enquanto via Ashton apenas como o garoto que escapava desesperado de um casamento que o sufocava. Em 2013, após 2 longos anos de separação, o divórcio finalmente se tornou oficial. Ashton, por sua vez, tratou de reconstruir sua vida ao lado de Mila Kunis, com quem hoje compartilha a alegria de ter 2 filhos maravilhosos. Demi encontrou sua tão buscada paz ao falar abertamente e sem filtros sobre suas feridas emocionais em seu livro revelador Inside Out. A história dela não foi apenas sobre um romance que falhou, mas sim um aviso contundente sobre os limites cruéis do amor na indústria mais impiedosa e selvagem do mundo. Porque vejam bem, em Hollywood, a diferença de idade não é o verdadeiro problema. O problema real é a tentativa impossível de parar o tempo. Vamos falar de Britney Spears e Justin Timberlake. Eles eram, sem sombra de dúvida, o casal de ouro da música pop naquela época. 2 jovens estrelas, talentosíssimas, vestidas de forma idêntica nas premiações e perseguidas incessantemente por cada câmera existente na face do planeta. Britney Spears e Justin Timberlake representavam a inocência pura de toda uma geração, até que essa perfeição de conto de fadas se estilhaçou em 1000 pedaços. Durante anos a fio, os fãs acreditaram piamente em um amor limpo, quase mágico. Mas por trás daquelas luzes brilhantes, escondiam-se segredos sombrios. Rumores insistentes falavam sobre o coreógrafo Wade Robson e uma certa noite em um bar espanhol. Muito tempo depois, Britney confirmou: "Se houve um beijo, foi apenas um erro", disse ela. No entanto, é preciso dizer que Justin também carregava seu próprio histórico nada inocente de deslizes. Ela sabia muito bem que ele a tinha traído algumas vezes, mas acabou perdoando tudo porque estava cega e perdidamente apaixonada por ele. Quando tudo desmoronou de vez, Justin não apenas se afastou, ele transformou o término em sucesso comercial. Em 2003, lançou Cry Me a River, com um vídeo onde uma sósia de Britney era infiel a ele. Aquilo foi uma vingança artística cruel sim, mas absolutamente brilhante em sua execução estratégica. A música arrasou nas vendas e selou a narrativa pública. Ele era a pobre vítima e ela, a grande vilã da história. Anos mais tarde, Britney finalmente quebrou o silêncio em suas memórias, The Woman in Me. Ela revelou que a relação foi tóxica, profundamente marcada pela culpa e pelo controle excessivo. Ela confessou um aborto doloroso, que nunca chegou ao conhecimento do público, e contou como o rompimento a empurrou para uma depressão profunda e avassaladora. Com apenas uma frase, ela resumiu todo o sentimento daquela época. Ele conseguiu exatamente o que queria. Hoje, Britney é uma mulher livre. E Justin tenta limpar sua imagem manchada, mas o público não esquece, porque aquele amor adolescente se transformou em um dos maiores escândalos sentimentais da história do pop. E embora os anos passem, o eco ainda ressoa. A música Cry Me a River toca, mas todos nós sabemos quem acabou se afogando nas próprias lágrimas no final das contas. Agora vamos relembrar Jude Law e Sienna Miller. No início dos anos 2000, Jude Law e Sienna Miller eram o casal dourado do Reino Unido, jovens belos, extremamente bem-sucedidos e caçados por cada lente fotográfica. Eles se conheceram no set de filmagem de Alfie em 2003, uma história sobre um sedutor incorrigível que, ironicamente, antecipou o que aconteceria na vida real. Em dezembro de 2004, eles ficaram noivos selando o que parecia ser um conto de fadas moderno. Mas apenas alguns meses depois, o sonho desmoronou. Em 2005, os tabloides revelaram que Jude havia traído Sienna com Daisy Wright, a babá de seus filhos. O país inteiro parou em choque. O ator pediu desculpas públicas imediatamente, mas o estrago já era irreparável. "Estou profundamente envergonhado pela dor que causei", disse ele na época. Ainda assim, o pedido de perdão
não foi o bastante. A traição amplificada pela imprensa voraz virou uma novela nacional. Sienna sofreu a humilhação ao vivo, sendo seguida para todo lado pelos paparazzi. A imprensa grampeava o telefone dela ilegalmente, e as manchetes destruíam sua imagem dia após dia. Para piorar a situação, soube-se depois que ela também teve um breve romance com Daniel Craig, o que transformou a história em um jogo complexo de vinganças cruzadas. Em 2010, eles tentaram se reconciliar e até moraram juntos por um tempo, mas a ferida era profunda demais para cicatrizar. Finalmente, em 2011, eles se separaram definitivamente, seguindo caminhos opostos. Sienna diria anos mais tarde que aquela fase foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. E não apenas pelo amor perdido, mas pelo assédio brutal e implacável da mídia. Hoje, ambos seguiram em frente ele, com uma família estável, e ela com uma carreira respeitada e uma paz conquistada a muito custo. Mas ninguém esquece que muito antes dos escândalos modernos das redes sociais, Jude e Sienna foram o primeiro reality show sem câmeras oficiais, duas estrelas devoradas pelo brilho intenso de sua própria fama. Beyoncé e Jay-Z durante anos foram considerados sem contestação o casal mais poderoso do mundo. Ela a rainha do pop, ele o rei do rap. Juntos, Beyoncé e Jay-Z construíram um verdadeiro império de fama, dinheiro e perfeição. Mas em 2014, todo esse brilho trincou dentro de um elevador. Uma câmera de segurança vazou o momento exato em que Solange, irmã de Beyoncé, agredia Jay-Z violentamente após a festa de gala do Met. Ninguém sabia o porquê, ninguém falava nada. Até que a verdade emergiu, Jay-Z tinha sido infiel. O silêncio elegante e composto de Beyoncé escondia, na verdade, uma ferida profunda e dolorosa. Um mês depois, o casal saiu em turnê com a On The Run Tour, fingindo normalidade enquanto os rumores cresciam sem parar. Mas foi em 2016 que a bomba estourou de verdade. Beyoncé lançou Lemonade, um álbum visual revolucionário que convertia toda a dor em arte pura. Eram letras diretas, furiosas e extremamente íntimas. Você pode sentir o gosto da desonestidade. Está em todo o seu hálito. O mundo entendeu imediatamente que ela estava cantando com coragem sobre sua própria traição. Jay-Z não demorou a responder. Em seu disco 4:44, ele pediu perdão publicamente por seus erros. Sabe, a parte mais difícil de todas foi ter que encarar aquela dor profunda nos olhos da minha esposa. Ele admitiu seus erros e falou sobre fazer terapia para se reconstruir buscando ser um homem melhor. Ninguém esperava por isso. O rapper mais durão da indústria confessando sua vulnerabilidade. O casal até conseguiu sobreviver a tudo isso, mas a verdade é que nunca mais voltaram a ser os mesmos de antes. Hoje em dia, eles continuam juntos criando seus filhos e comandando um império multimilionário poderosíssimo. No entanto, aquela noite fatídica no elevador continua sendo o símbolo de que até os reis sangram. A Beyoncé transformou a humilhação em puro poder e o Jay-Z transformou a culpa em redenção. E o mundo todo aprendeu que, tanto no amor quanto na música, só triunfa quem sabe transformar a dor em um verdadeiro legado. Adam Levine e Behat Prinsloo. Ele era o líder carismático do Maroon 5. Ela, uma deslumbrante angel da Victoria's Secret. Adam Levine e Behat Prinsloo pareciam o casal perfeito, esbanjando beleza, sucesso, glamour e com 3 filhos que completavam aquela imagem de família ideal. Mas em 2022, essa imagem desmoronou completamente com apenas um único vídeo no TikTok. A modelo Sumner Stroh publicou um clipe que abalou a internet, afirmando ter tido um caso com o Adam. E o mais chocante não foi só a confissão, mas as mensagens que ela mostrou na tela. Em uma dessas mensagens, o cantor perguntava se haveria problema em dar o nome dela, Sumner, ao filho que a esposa dele estava esperando.
O mundo simplesmente não conseguia acreditar naquilo. E em questão de horas mais, mulheres apareceram e se juntaram ao escândalo. Eram capturas de tela, flertes digitais e promessas vazias. A reputação do músico estava desmoronando na frente de milhões de pessoas. Antigas entrevistas ressurgiram, lembrando a todos de quando ele disse que não acreditava na monogamia. Agora aquelas palavras soavam como uma profecia sombria. O Adam quebrou o silêncio com um comunicado público. Ele admitiu ter cruzado a linha com mensagens inapropriadas, embora tenha negado ter tido relações físicas. Disse: cometi um erro, assumo total responsabilidade. Minha família é o que eu mais amo neste mundo, escreveu ele. Enquanto isso, a Behat, grávida do terceiro filho, manteve-se em silêncio absoluto. Todo mundo esperava pelo divórcio, mas ele não veio. A Behat decidiu ficar e lutar pela família. O Adam se desligou das redes sociais, cancelou entrevistas e focou totalmente na esposa e nas filhas. O casal reapareceu meses depois, unidos e sorridentes, como se nada tivesse acontecido. Hoje, a família Levine Prinsloo continua unida, mais discreta do que nunca. O escândalo não desapareceu, mas eles aprenderam a conviver com ele. Porque no universo do rock e da fama, as segundas chances também são conquistadas através das manchetes. Kristen Stewart e Robert Pattinson eram os amantes perfeitos nas telas e também fora delas. Kristen Stewart e Robert Pattinson, o casal que nasceu do fenômeno Crepúsculo, representavam o amor juvenil mais puro de Hollywood. Os fãs os adoravam. As revistas os transformavam em mito, mas um único dia de julho de 2012 bastou para derrubar tudo. As fotos apareceram estampadas em todos os portais de notícias do mundo. A Kristen beijando o Rupert Sanders, o diretor casado do filme Branca de Neve e o Caçador. Ninguém conseguia acreditar. A protagonista mais reservada da sua geração presa no centro de um escândalo mundial. A imprensa não teve piedade nenhuma. As manchetes falavam da traição do século. O Robert Pattinson ficou completamente devastado. Ele se refugiou na casa da amiga Reese Witherspoon, bem longe dos paparazzi que acampavam na porta dele. A Kristen pediu perdão publicamente, dizendo: lamento profundamente, eu amo o Rob, eu o amo. Sinto muito. Mas o estrago já estava feito. Eles tentaram se reconciliar, tiveram jantares, passeios e esperanças, mas a confiança, uma vez quebrada, nunca mais voltou. Em 2013, após meses de rumores e distância, confirmaram a ruptura definitiva. Foi o fim da saga fora das telas. Anos depois, a Kristen revelou sua verdade, identificando-se como queer, e encontrou o amor com a roteirista Dylan Meyer. O Robert, por sua vez, refez sua vida ao lado da atriz e cantora Socky Waterhouse, com quem teve uma filha em 2024. Assim terminou uma das histórias mais acompanhadas do cinema moderno, uma relação que nasceu sob a fantasia dos vampiros e foi destruída pela luz dura do escândalo. Porque em Hollywood o amor eterno dura apenas até a próxima foto vazada. Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. Por mais de 25 anos, o Arnold Schwarzenegger e a Maria Shriver foram a encarnação viva do sonho americano. Ele, o grande herói de ação que se transformou em político. Ela, jornalista de uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, sobrinha do presidente John F. Kennedy. Juntos eles eram puro poder, disciplina e sucesso, até que um segredo enterrado por mais de uma década fez tudo colapsar. Tudo veio à tona em 2011, logo depois que o Arnold deixou o cargo de governador da Califórnia. Em uma entrevista exclusiva, o ator confessou: o impensável, ele tinha um filho. Fora do casamento, fruto de um relacionamento com Mildred Baena, a governanta que trabalhou na casa deles por anos. O mais perturbador de tudo era o detalhe de que a Mildred e a Maria estiveram grávidas quase ao mesmo tempo. Enquanto a Maria dava à luz o seu filho Christopher, a poucos quilômetros dali, a Mildred trazia ao mundo o Joseph, o filho secreto do Arnold.
Por mais de uma década, a verdade permaneceu oculta nas sombras, mas a semelhança física entre o menino e o ator tornou-se impossível de negar. Quando Maria finalmente descobriu toda a verdade, o casamento desmoronou num instante. O escândalo que se seguiu foi devastador. A imagem daquele homem perfeito, pai exemplar, líder político respeitado e estrela mundial, desabou completamente. Arnold tentou justificar o seu silêncio, alegando que só queria proteger a sua família, mas a opinião pública não perdoou. Anos depois, em suas memórias intituladas Total Recall, ele reconheceu que trair a esposa foi, sem dúvida, o maior erro de sua vida. No entanto, a sua relação com Joseph, o filho que nasceu desse segredo, floresceu e se fortaleceu com o passar dos anos. Eles treinam juntos, aparecem lado a lado em público e compartilham o mesmo DNA, a físico, a força, a ambição e o carisma. Maria Shriver, por sua vez, reconstruiu a sua vida longe dos holofotes, mantendo a dignidade e a classe que sempre a caracterizaram. E Arnold, vivendo entre o remorso e o orgulho, acabou aprendendo uma lição que nem os filmes nem a política lhe ensinaram. Não há músculo capaz de levantar o peso de uma mentira. Justin Bieber e Selena Gomez. Esse foi o romance que definiu uma geração inteira. Justin Bieber e Selena Gomez cresceram na frente das câmeras, apaixonaram-se diante do mundo e destruíram-se sob os flashes. Eram jovens incrivelmente bonitos e perigosamente famosos. Por quase uma década, a relação deles foi uma montanha russa de amor-ciúmes e redenção pública. Desde 2011, Jelena era mais que um casal, era um fenômeno cultural. Mas por trás dos abraços e das canções havia um verdadeiro caos. Justin, preso na fama nas festas e nos vícios, reconheceria anos depois que, naquela época, não era uma boa pessoa. Selena, por sua vez, vivia num turbilhão emocional, tentando ser forte enquanto sentia que estava afundando. Em 2020, ela contou tudo através do seu álbum Rare, em músicas reveladoras como Lose You to Love Me. Selena cantou sua despedida com uma frase que estremeceu o mundo. Em 2 meses você nos substituiu como se fosse fácil. Era uma referência direta e dolorosa ao casamento relâmpago de Justin com Hailey Baldwin. Isso aconteceu apenas alguns meses após o rompimento final com Selena. Justin também falou, mas com um tom diferente. Na sua música All Around Me, admitiu que foi desrespeitoso e imaturo e que não sabia amar. Anos mais tarde, confessou que enlouqueceu durante o namoro. As redes sociais o crucificaram, enquanto Selena se tornou um símbolo de resiliência e amor próprio. Os fãs nunca deixaram de confrontá-los, mas o destino já tinha decidido. Justin casou-se com Hailey. Selena seguiu seu caminho, focada na sua saúde mental e na sua música. E embora o capítulo tenha se fechado, a ferida permaneceu na cultura pop. Antônio Banderas e Melanie Griffith. Durante quase 2 décadas, Antônio Banderas e Melanie Griffith foram um dos casais mais admirados de Hollywood. Conheceram-se em 1995 no set da comédia romântica Too Much, e o título revelou-se profético. Ambos estavam casados, mas a atração foi imediata. Largaram tudo para ficar juntos e, contra todas as expectativas, o público os perdoou. Casaram-se naquele mesmo ano e, durante um tempo, pareciam viver um amor de cinema. Glamour, tapetes vermelhos e uma filha em comum, Stella Del Carmen, consolidaram a imagem de uma família feliz. Mas por trás dos flashes havia rachaduras profundas. Antônio começava a tornar-se uma estrela internacional, enquanto Melanie lutava com velhos demônios, inseguranças, vícios e o medo constante de perdê-lo. Com o passar dos anos, a distância emocional tornou-se insuportável. Melanie suportou rumores de infidelidade, flertes em sets de filmagem, jantares misteriosos e, segundo a imprensa, um romance numa viagem a Cancún. Antônio negava tudo, mas o estrago já estava feito. Ela sentia-se ofuscada pelo sucesso dele, ele asfixiado pela fragilidade dela.
Em 2015, após 19 anos de casamento, anunciaram o divórcio de comum acordo. Não houve escândalos públicos, apenas tristeza. Antônio declarou que amaria Melanie para sempre e que ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. Pouco depois, ele iniciou uma relação com Nicole Kimpel, uma empresária holandesa que conheceu em Cannes. Hoje, Melanie vive em paz com os seus filhos e família, enquanto Antônio continua a sua carreira com sucesso internacional. Nunca falaram com rancor, porque ambos sabiam que o que tiveram foi real, um amor tão intenso que acabou por se consumir. O príncipe Charles e a princesa Diana. Foi o casamento do século com milhões de pessoas em frente à televisão. Uma princesa de 20 anos vestida de branco e o herdeiro do trono de Inglaterra à espera dela no altar. A 29 de julho de 1981, Charles e Diana casaram-se diante do mundo inteiro. Pareciam o símbolo da perfeição, mas atrás dos muros do Palácio de Buckingham já havia um fantasma, Camilla Parker Bowles. O príncipe Carlos já a amava muito antes de tudo acontecer. E, na verdade, ele nunca conseguiu tirá-la da cabeça, nem esquecê-la. A família real tinha-o obrigado a deixá-la, pois consideravam-na inadequada para ser rainha. Mas todos sabemos que o coração não entende nada de protocolos rígidos. Enquanto a princesa Diana conquistava o povo e o mundo com a sua doçura e o seu incansável trabalho humanitário, o príncipe afundava-se numa nostalgia profunda por aquela mulher que lhe tinha sido proibida. Os primeiros anos daquele casamento foram marcados por uma atenção mediática absolutamente sufocante e constante. O Carlos sentia-se completamente eclipsado e diminuído pela popularidade avassaladora da sua própria esposa. A Diana sentia-se terrivelmente sozinha, vigiada e traída, até que em meados dos anos 80, o inevitável acabou mesmo por acontecer. O Carlos retomou a sua relação amorosa com a Camila. A Diana descobriu tudo e pouco tempo depois, o mundo inteiro também ficou a saber da verdade. A famosa entrevista da Diana em 1995 foi um verdadeiro terremoto. Ela disse: "Éramos 3 neste casamento, por isso estava um bocadinho cheio." Essa foi a frase devastadora que destronou a imagem perfeita da monarquia britânica. Apenas um ano depois, o divórcio tornou-se finalmente oficial. No dia 31 de agosto de 1997, a Diana morreu tragicamente num acidente de carro em Paris. Ela tinha apenas 36 anos de idade. O mundo inteiro chorou a perda da princesa do povo. A mulher que tinha amado com inocência e sofrido com tanta dignidade. Anos mais tarde, o Carlos e a Camila assumiram publicamente o seu amor e casaram-se em 2005, fechando assim o ciclo que tinha começado com um engano. Mas toda esta história deixou uma marca profunda e indelével que jamais será esquecida. Fica a dura lição de que mesmo nos palácios mais dourados e luxuosos, as traições doem da mesma maneira. Doem mesmo. Doem igual. Sim, essas dores são universais. Agora falemos de Justin Bieber e Selena Gomez. Foi o romance turbulento que definiu toda uma geração. O Justin Bieber e a Selena Gomez cresceram diante das câmeras, apaixonaram-se à frente do mundo todo e acabaram por se destruir sob a luz impiedosa dos flashes. Eles eram jovens incrivelmente bonitos e perigosamente famosos para a idade que tinham. Durante quase uma década, a relação deles foi uma verdadeira montanha-russa emocional, cheia de amor, ciúmes doentios e tentativas de redenção pública. Desde 2011, Selena era muito mais do que um simples casal, era um fenômeno cultural. Mas por trás dos abraços e das músicas, reinava o caos absoluto. O Justin, preso na armadilha da fama das festas loucas e dos vícios, reconheceria anos depois que naquela época ele não era de todo uma boa pessoa. A Selena, por sua vez, vivia num autêntico turbilhão emocional, tentando desesperadamente manter-se forte enquanto se afundava por dentro.
Em 2020, ela decidiu contar tudo através do seu álbum Rare, especialmente em músicas reveladoras, como Lose You to Love Me. A Selena cantou a sua despedida definitiva com uma frase poderosa que fez o mundo inteiro estremecer. Em 2 meses, substituíste-nos como se fosse fácil. Esta era uma referência direta e dolorosa ao casamento relâmpago do Justin com a Hailey Baldwin. Apenas alguns meses depois da ruptura final com a Selena, o Justin também falou sobre o assunto, mas usando um tom completamente diferente. Na sua canção All Around Me, ele admitiu abertamente que tinha sido desrespeitoso e imaturo, e que, na verdade, não sabia como amar alguém. Anos mais tarde, ele chegou a confessar que durante aquele relacionamento intenso, ele tinha enlouquecido completamente. As redes sociais crucificaram-no sem piedade, enquanto a Selena se tornou um símbolo de resiliência e amor próprio. Os fãs nunca pararam de os confrontar, mas o destino já tinha decidido o final. O Justin casou-se com a Hailey. A Selena seguiu o seu próprio caminho, focada na sua saúde mental e na sua música. Embora esse capítulo se tenha fechado, a ferida emocional permaneceu aberta na história da cultura pop. Antônio Banderas e Melanie Griffith. Durante quase 2 décadas, o Antônio Banderas e a Melanie Griffith foram, sem dúvida, um dos casais mais admirados de Hollywood. Eles conheceram-se em 1995 durante as gravações da comédia romântica Too Much, e o título do filme acabou por se revelar profético. Ambos estavam casados com outras pessoas na altura, mas a atração entre eles foi imediata e incontrolável. Eles deixaram tudo para trás só para estarem juntos, e contra todas as expectativas, o público perdoou-os. Casaram-se nesse mesmo ano, e durante um tempo parecia mesmo que viviam um amor de filme.